Em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde as montanhas encontram o horizonte e o som dos pássaros é a melodia do amanhecer, morava uma jovem chamada Clara. Ela não era rica, tampouco famosa, mas possuía algo que muitos julgavam ser mais valioso do que qualquer bem material: uma fé inabalável. Clara cresceu em uma comunidade simples, onde todos se conheciam pelo nome e as portas raramente estavam trancadas. Sua casa era modesta, construída com muito esforço por seu pai, um homem de fé e trabalho árduo, que sempre dizia que a vida era uma jornada onde a fé poderia mover montanhas. Clara, no entanto, sabia que sua vida não seria fácil. Ela havia perdido a mãe ainda criança, e seu pai, embora um homem forte, enfrentava dificuldades financeiras que pesavam sobre ele a cada dia. A esperança parecia um luxo distante, algo que ela só encontrava nas palavras de seu pai, quando ele dizia que, com fé, tudo seria possível. Mesmo assim, Clara nunca se deixou abalar. Sua fé era o alicerce da sua vida, e ela acreditava firmemente que um dia algo transformador aconteceria. A vida de Clara foi marcada por desafios que a testaram de maneiras que poucos poderiam imaginar. Na escola, era constantemente desacreditada pelos outros alunos, que a viam como alguém da periferia, alguém diferente. As palavras duras das crianças e até dos adultos não a afetavam tanto quanto a falta de oportunidades que ela enfrentava. Ela queria muito estudar, melhorar de vida e dar à sua família um futuro melhor, mas as dificuldades pareciam sempre à frente de seus sonhos. E, embora sua fé fosse firme, ela se questionava se algum dia seria capaz de superar todas as barreiras. Então, quando a cidade foi marcada por uma grande crise, com empresas fechando e famílias perdendo seus empregos, a situação de Clara e de seu pai se tornou ainda mais difícil. A pequena loja de ferramentas do seu pai, que sempre fora a base da família, estava à beira da falência. O medo se espalhava pela cidade e muitas pessoas começaram a abandonar a fé, resignando-se ao que viam como destino inevitável. Mas Clara, com seus olhos brilhando de esperança, nunca perdeu a convicção de que a fé poderia transformar a realidade. Enquanto isso, um homem de negócios de fora da cidade, conhecido por seu sucesso financeiro e suas ideias inovadoras, decidiu visitar a cidade em busca de novas oportunidades. Seu nome era Ricardo. Ele era tudo o que Clara não conhecia: rico, influente e aparentemente imune às dificuldades da vida. No entanto, havia algo nele que despertava o interesse de Clara, algo além de seu poder material. Ele parecia carregar uma dúvida profunda, como se estivesse buscando algo que o dinheiro não podia comprar. Era nesse cenário que o destino de Clara e Ricardo se cruzaria de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. Clara, com sua fé inabalável e sua visão otimista, e Ricardo, com sua visão pragmática e sua busca incessante por respostas, começariam uma jornada que os levaria a descobrir o que realmente importava na vida. Clara sabia que, para mudar sua realidade, precisava de algo mais do que fé. A cidade estava em uma crise que afetava até as pessoas mais resilientes. Ela passava os dias ajudando seu pai na loja, organizando as ferramentas e atendendo os poucos clientes que ainda apareciam. Mas sempre havia uma sensação de impotência no ar. O olhar de seu pai, que costumava brilhar de esperança, agora estava ofuscado pela preocupação com o futuro. Clara nunca disse isso a ele, mas ela sentia o peso de ser a última esperança da família. No entanto, havia algo que ela se recusava a abandonar: sua fé. Era nas orações antes de dormir que Clara se sentia mais próxima de sua mãe, que falecera de uma doença quando ela ainda era muito nova. Ela não se lembrava claramente de sua mãe, mas o que a mantinha viva em seu coração era o sentimento de que a fé da mãe sempre a guiaria. A fé nunca falha.
Ela sussurrava para si mesma todas as noites, enquanto olhava para o retrato antigo de sua mãe, que estava na prateleira. Ricardo, por outro lado, era um homem de negócios de São Paulo. Crescera em uma cidade grande, cercado por luxo e riqueza. Seu nome era conhecido por todos que se interessavam pelo mundo dos negócios, e ele sempre parecia ter as respostas para tudo. Mas havia algo que o incomodava. Havia uma sensação de vazio que o acompanhava. Apesar de toda sua fortuna e sucesso, ele não acreditava na fé da mesma maneira que Clara. Para ele, tudo era resultado de trabalho duro, planejamento e estratégia. A ideia de que algo invisível, como a fé, poderia influenciar sua vida parecia-lhe uma ilusão. Quando ele chegou, a cidade não sabia exatamente o que esperava encontrar. O convite para ajudar a cidade a superar sua crise veio de um amigo distante que acreditava que sua expertise poderia fazer a diferença. Mas, ao entrar na cidade, algo o fez parar. A simplicidade da vida ali, a maneira como as pessoas se apoiavam mutuamente, a fé que parecia impregnar cada esquina. Tudo isso mexia com ele de uma forma que ele não sabia explicar. Ele sempre acreditou que o dinheiro era a resposta para todos os problemas, mas ali, no meio daquela cidade pequena, ele começou a questionar suas próprias crenças. Foi nesse cenário que Clara e Ricardo se encontraram pela primeira vez, durante uma reunião comunitária onde os moradores estavam discutindo a crise econômica. Clara, como uma das representantes da comunidade, estava lá para defender os pequenos comerciantes e as famílias mais carentes. Ricardo, sendo o investidor de soluções, estava ali para ouvir propostas e decidir qual poderia trazer mais retorno financeiro. A tensão entre as duas perspectivas era evidente. Quando Clara falou, sua voz estava carregada de sinceridade. Ela não estava ali para pedir esmola, mas para mostrar que a fé na comunidade poderia ser o catalisador para a mudança. Ela não queria que a cidade fosse salva por um grande investidor. Ela queria que as pessoas acreditassem que poderiam se ajudar mutuamente, que poderiam construir algo juntos, baseado na confiança e na fé que eles já tinham. Ela disse: "Nosso maior recurso é a fé. A fé de que podemos superar isso juntos, de que a união fará a força. Não precisamos depender apenas do dinheiro de fora. Precisamos acreditar em nós mesmos." Ricardo olhou para Clara com um misto de curiosidade e ceticismo. Ela, com seu jeito simples, falava de algo que ele raramente via: esperança sem promessa, de lucro imediato. Era uma visão que ele nunca tinha considerado. Para ele, negócios eram sobre ganhos, números e estratégias claras. A visão de Clara, pura e cheia de esperança, era algo que ele não sabia como classificar. "Você acha que fé vai resolver isso?" Ricardo perguntou, quase desafiando-a. "Como podemos resolver um problema tão grande com algo que não podemos medir?" Clara o encarou, sentindo a força da fé dentro de si. Ela sabia que aquele momento era crucial, não apenas para a cidade, mas também para ela mesma. O que ela diria a ele agora poderia ser o ponto de virada para o que estava por vir. Fé é o que nos mantém unidos, é o que nos dá força para continuar. É algo que você não pode medir, mas que pode mudar tudo. Se você confiar nela, verá que não é uma questão de dinheiro, mas de mudança interior, disse ela com firmeza. Ricardo olhou para ela por um momento, pensativo. Nunca tinha ouvido algo assim antes. Ele sabia que Clara acreditava no que dizia, mas ele ainda se sentia cético. No entanto, o olhar determinado dela o fez questionar suas próprias convicções. Talvez a fé, de alguma forma, fosse o que ele estava perdendo. À medida que os dias passavam, a tensão na cidade aumentava. O plano de Clara para ajudar a comunidade a se reerguer parecia estar ganhando força, mas o caminho não era fácil.
A falta de recursos financeiros, somada ao ceticismo de muitos, tornava cada passo um desafio. Clara sabia que sua visão de fé não seria suficiente para mudar a realidade da cidade sozinha. Era preciso mais. Ela decidiu, então, formar uma aliança com alguns dos comerciantes locais e pessoas influentes da comunidade para criar projetos conjuntos, baseados na colaboração e na confiança mútua. Ricardo, por sua vez, estava determinado a provar que sua visão pragmática era a única solução viável. Ele havia começado a investir na cidade com um projeto que traria grandes retornos financeiros. Mas sua ideia era clara: salvar a cidade, sim, mas com base em métricas, investimentos e controle. Ele tinha planos de criar um centro comercial para atrair mais negócios para a região e via Clara e seu foco na fé como algo irrealista. Para ele, acreditar que a cidade se salvaria por meio da união e da fé das pessoas era uma ilusão. A cidade estava dividida. Alguns moradores, inspirados pela visão de Clara, começaram a colocar em prática projetos de colaboração, como a criação de feiras comunitárias e grupos de apoio. Eles acreditavam que juntos poderiam gerar uma mudança, ainda que pequena, que aos poucos traria resultados. Outros, no entanto, viam a proposta de Ricardo como a única saída realista. Eles ansiavam por resultados rápidos e tangíveis, algo que a fé e a união pareciam não prometer. O confronto entre Clara e Ricardo começou a se intensificar. Clara estava determinada a mostrar que a verdadeira mudança vinha da alma da comunidade, não de soluções externas. Ela continuava a trabalhar incansavelmente em seus projetos, organizando eventos, distribuindo cestas básicas e incentivando o comércio local. Ela sabia que a fé e a união eram o coração da transformação, e sua esperança era que isso se refletisse nas ações dos outros. Ricardo, por outro lado, não estava disposto a desistir de sua visão. Ele acreditava que uma mudança significativa só seria possível com a aplicação de estratégias concretas e investimentos. Em uma reunião crucial com os líderes da cidade, ele apresentou seu plano para a construção do centro comercial, detalhando as projeções de lucros e o impacto econômico que traria para a cidade. Este é o futuro da cidade, disse Ricardo, com confiança. Não podemos continuar esperando que a fé resolva tudo. Precisamos de ação, precisamos de investimento. Este centro comercial trará empregos, trará progresso. Clara, que estava presente na reunião, não conseguiu se conter. Ela se levantou e, com a calma de quem fala com o coração, respondeu: Eu não sou contra o progresso, mas o que estou dizendo é que sem fé, sem acreditar uns nos outros, o que será de nós quando as dificuldades aumentarem? O que será do nosso espírito comunitário se tudo for baseado apenas em números? As palavras de Clara ecoaram na sala, criando um silêncio tenso. A cidade estava dividida e o clima entre os presentes era de incerteza. Algumas pessoas começaram a questionar se a fé de Clara realmente tinha o poder de mudar as coisas. Outros, no entanto, começaram a perceber que talvez ela estivesse certa. A fé não significava um abandono da razão, mas uma maneira de transformar a maneira como encaravam os problemas. Enquanto isso, Clara continuava a organizar eventos de arrecadação, promovendo uma campanha de doações e criando parcerias com pequenas empresas locais. Ela acreditava que quando as pessoas começassem a se ajudar mutuamente, a cidade começaria a se transformar. Para ela, a fé era o combustível que movia essas pequenas ações. E ela estava disposta a provar que poderia mudar a realidade da cidade. Ricardo, no entanto, não estava convencido. Ele via a cidade como um negócio que precisava ser gerido de maneira estratégica.
Ele não entendia como a fé poderia ser uma força tangível, capaz de gerar mudanças concretas. O confronto entre ele e Clara se intensificava, pois ambos estavam determinados a provar que sua visão era a certa. Enquanto Clara acreditava que a verdadeira transformação viria de dentro da comunidade, Ricardo estava convencido de que a solução viria de fora, através do investimento e do progresso material. E assim, a cidade se preparava para uma escolha difícil. Os moradores estavam divididos, alguns abraçando a fé de Clara, outros apostando no projeto de Ricardo. O futuro da cidade estava nas mãos de suas decisões, e o conflito entre fé e razão, entre união e progresso material, estava prestes a alcançar seu ponto crítico. À medida que a divisão entre Clara e Ricardo se aprofundava, os moradores da cidade começaram a refletir sobre suas próprias crenças e valores. Para muitos, o conflito era mais do que uma disputa entre dois pontos de vista. Era uma questão de identidade. A cidade, que sempre fora marcada pela simplicidade e pela força comunitária, agora se via diante de uma bifurcação que forçava cada um a escolher um lado. No entanto, a verdadeira mudança não aconteceria sem que houvesse um entendimento mais profundo das complexidades envolvidas. Clara começou a perceber que não poderia simplesmente continuar com sua abordagem idealista sem levar em conta as realidades mais duras da vida. Ela sabia que a fé era a chave para unir as pessoas, mas também entendia que para a cidade sobreviver, era necessário mais do que apenas acreditar em algo maior. Ela precisaria encontrar um meio termo entre seus ideais e as necessidades reais de seus conterrâneos. Em um momento de introspecção, Clara conversou com seu pai, que estava preocupado com a pressão que ela sentia para salvar a cidade sozinha. Ele a lembrava de que a vida nunca seria fácil, mas que ela não estava sozinha. A fé pode nos guiar, Clara, mas a vida real exige coragem e persistência. Não desista de lutar, mas entenda que os tempos difíceis não são vencidos apenas com esperança, ele disse. Essas palavras ecoaram na mente de Clara, que decidiu então trabalhar para integrar suas crenças espirituais com as ações concretas necessárias para tirar a cidade da crise. Ricardo, por outro lado, começou a se sentir pressionado pelo crescente ceticismo de alguns de seus próprios aliados. O projeto do centro comercial parecia cada vez mais incerto, pois muitas pessoas estavam preocupadas com a falta de transparência e os riscos envolvidos. Ele tentou manter sua postura confiante, mas a crescente resistência começou a afetá-lo. Por mais que ele tentasse se apegar às suas certezas, o confronto com Clara o forçava a questionar suas próprias motivações. Ele sabia que seu plano era voltado para o lucro, mas também não podia deixar de notar que ele estava começando a ver a cidade como um simples projeto financeiro, em vez de um lugar com uma história e uma alma. Enquanto isso, nas ruas da cidade, pequenas iniciativas começaram a ganhar forma. Grupos de moradores, inspirados pelo movimento de Clara, estavam criando redes de apoio, trocando serviços, compartilhando alimentos e cuidados. Eles acreditavam que, ao se unirem, poderiam superar a crise sem depender de investimentos externos. Mas o que parecia ser uma iniciativa puramente altruísta, sem esperar lucro, começou a ser desafiada por outros que não conseguiam ver como aquilo poderia ter um impacto real a longo prazo. Em uma das reuniões de planejamento comunitário, Clara percebeu algo importante. Muitos dos comerciantes que estavam inicialmente céticos quanto à ideia de união começaram a se envolver mais ativamente. Eles perceberam que, ao apoiar os outros, poderiam criar uma rede de colaboração que beneficiasse a todos. O simples fato de um pequeno comerciante oferecer descontos para quem participava das iniciativas da comunidade fez com que outros seguissem o exemplo. A fé, embora não fosse algo tangível,
estava se materializando nas ações daqueles que, com coragem, estavam dispostos a acreditar que a mudança era possível. Ricardo, por sua vez, se viu em uma posição desconfortável. Durante um evento que ele havia organizado para promover o centro comercial, Clara foi convidada a falar. Ela aproveitou a oportunidade para compartilhar a história de sua cidade e a importância de acreditar uns nos outros. Ela falou sobre como, em momentos de crise, a fé era o que mantinha as pessoas de pé e como, muitas vezes, eram as pequenas ações de bondade e colaboração que realmente transformavam a vida de todos. Sua fala tocou muitos corações, inclusive de pessoas que até então haviam sido céticas. Ricardo, embora não concordasse totalmente com a visão de Clara, não pôde deixar de sentir que havia algo em suas palavras que o afetava. Ele estava lutando para reconciliar seu desejo de sucesso com a crescente sensação de que algo faltava em sua abordagem. O que antes parecia ser um simples negócio, agora parecia ser uma batalha entre o que ele acreditava ser certo e o que Clara defendia com tanto fervor. Ele sabia que, de alguma forma, as duas abordagens precisavam coexistir, mas ainda não sabia como. A cidade, nesse ponto, estava dividida entre aqueles que confiavam na fé de Clara e aqueles que acreditavam que o progresso material era a única solução. Mas Clara sabia que, para vencer essa batalha, ela precisava ser mais do que apenas uma defensora da fé. Ela precisava ser uma líder, alguém que pudesse unir as pessoas em torno de um objetivo comum. E, para isso, ela começou a adaptar seus planos, buscando maneiras de integrar sua visão espiritual com as necessidades reais da comunidade. O ponto de virada para Clara e Ricardo chegou em uma manhã que parecia ser como qualquer outra, mas que, por circunstâncias imprevistas, alteraria drasticamente os rumos de tudo. Uma tempestade forte e repentina se abateu sobre a cidade, causando grandes danos nas ruas, nas casas e nas poucas construções mais frágeis. O vento cortante destruiu telhados, árvores caíram e a energia elétrica foi interrompida por horas. O pânico tomou conta das pessoas, que já exaustas com a crise financeira, se viam agora com a obrigação de lidar com a devastação que a natureza impusera. Foi nesse cenário caótico que Clara viu a verdadeira prova da fé e da força comunitária. Quando a tempestade passou e as ruas estavam cobertas de destroços, Clara reuniu os poucos moradores dispostos a ajudar. Ela sabia que, por mais que o dinheiro fosse importante para reconstruir, a única coisa que poderia realmente fazer a diferença naquele momento era a união. Ao invés de esperar por soluções externas, ela começou a organizar os moradores em grupos de trabalho para limpar os escombros, reparar os danos nas casas e cuidar uns dos outros. Ricardo, por sua vez, ficou abalado com a tempestade, mas não da mesma forma que Clara. Ele pensou em suas perdas financeiras, nos danos aos seus projetos e nos investimentos que poderiam ser comprometidos. No entanto, ao ver a atitude de Clara, diante da crise, algo começou a mudar dentro dele. Ele viu as pessoas se unindo apesar da destruição e, pela primeira vez, percebeu o verdadeiro poder da fé. A fé que Clara sempre mencionava não era apenas um conceito abstrato. Ela se manifestava nas ações, na disposição de ajudar o próximo, sem esperar algo em troca. Durante a limpeza das ruas, Clara se deparou com Ricardo, que estava tentando ajudar a remover um tronco de árvore que havia caído sobre uma das lojas. Embora ele fosse um homem de negócios, sua ajuda não passou despercebida. Ele estava colocando a mão na massa, assim como os outros. Clara, ao vê-lo, se aproximou. "Eu sabia que você não poderia ficar apenas observando", disse ela com um sorriso. "Você também faz parte da cidade, Ricardo. Aqui todos somos responsáveis por reerguer o que foi derrubado."
Ricardo, ainda com o rosto suado e sujo de terra, olhou para ela. Eu estava tão obcecado com a ideia de salvar a cidade com investimentos e negócios, que nunca percebi o quanto a verdadeira mudança vem da disposição das pessoas em se ajudar. Você estava certa, Clara. Clara o encarou, com a gentileza que a caracterizava. Eu sempre acreditei que a fé não é sobre esperar que as coisas se resolvam por si mesmas, mas sobre agir com coragem, mesmo quando tudo parece perdido. Naquele momento, o ponto de virada para ambos estava claro. O conflito entre as duas abordagens não precisava ser uma escolha entre fé ou razão. A verdadeira transformação acontecia quando os dois elementos se encontravam. A fé, combinada com ação concreta, poderia ser a chave para reconstruir a cidade de uma maneira que fosse duradoura e significativa. Ricardo, que antes via a fé como algo distante e pouco prático, agora compreendia seu valor não apenas como uma crença espiritual, mas como uma força prática e concreta para a mudança. Com a cidade parcialmente destruída, mas com as pessoas unidas, Clara e Ricardo começaram a trabalhar juntos. Ricardo, inspirado pela visão de Clara, começou a modificar seus planos para o centro comercial. Ele não abandonou completamente sua ideia de progresso material, mas agora viu uma maneira de integrar as duas abordagens. Usar seus recursos para financiar os esforços da comunidade, mas sem perder a visão de colaboração e fé no processo. A cidade começou a se reerguer, não apenas através de reconstruções físicas, mas também pela renovação espiritual que Clara havia promovido. Os moradores anticéticos estavam agora mais dispostos a ajudar uns aos outros. O projeto de Ricardo começou a evoluir para algo que era mais do que um simples empreendimento financeiro. Tornou-se uma plataforma para fortalecer a comunidade e apoiar os pequenos negócios locais. A fé, que antes era vista como algo inatingível, agora se tornava o alicerce sobre o qual as ações concretas se construíam. O ponto de virada, portanto, não foi apenas uma mudança de perspectiva de Clara ou Ricardo, mas uma transformação no próprio coração da cidade. A crise havia revelado a verdadeira força que estava ali o tempo todo. A fé na união, na colaboração e na capacidade de enfrentar as adversidades juntos. Após a tempestade, a cidade, que antes estava marcada pela divisão e incerteza, viu uma verdadeira transformação em suas ruas e nas vidas de seus habitantes. A reconstrução, tanto física quanto emocional, começou de forma mais acelerada do que qualquer um poderia imaginar. Clara, com sua visão de fé inabalável, e Ricardo, com sua experiência no mundo dos negócios, encontraram um equilíbrio que antes parecia impossível. As consequências da tempestade e da colaboração mútua começaram a aparecer rapidamente. A cidade, embora destruída em partes, renasceu das cinzas. O projeto do centro comercial, que antes era visto com ceticismo por muitos, passou a ser um símbolo de união. Ricardo, agora mais consciente da importância de apoiar a comunidade, começou a integrar pequenas lojas locais ao novo centro. O comércio, que antes parecia ser algo individualista e voltado para o lucro, agora se tornava uma rede colaborativa, onde os pequenos comerciantes viam a chance de crescerem juntos, sem perder a essência de sua união. Ricardo também começou a investir em programas de treinamento para os moradores, oferecendo cursos gratuitos de empreendedorismo e gestão financeira. Ele queria garantir que as pessoas não apenas tivessem oportunidades de trabalho, mas também a capacidade de gerenciar suas próprias vidas financeiras com sabedoria. Ele agora entendia que o verdadeiro sucesso não estava em dominar o mercado, mas em criar uma rede forte de indivíduos capacitados e confiantes.
Para Clara, a tempestade foi a prova de que a fé verdadeira vai além da crença passiva. Ela entendeu que sua visão de fé não era apenas sobre esperar que as coisas acontecessem, mas sobre agir com coragem e amor, independentemente das adversidades. Sua ideia de fé transformadora se concretizou no esforço diário dos moradores, na disposição de cada um em ajudar o próximo. As feiras comunitárias que ela organizava se tornaram um ponto de encontro para as pessoas, onde a troca de bens e serviços se dava não por lucro, mas por um desejo genuíno de ajudar. O efeito da união de Clara e Ricardo não foi limitado apenas ao aspecto material. À medida que as pessoas trabalhavam juntas, suas relações também começaram a mudar. Aqueles que antes duvidavam do poder da fé começaram a enxergar nela um verdadeiro motor de transformação. Muitos dos comerciantes locais que estavam apenas preocupados com a sobrevivência de seus negócios passaram a ver o sucesso coletivo como algo mais importante do que a competição individual. Eles começaram a trabalhar em conjunto, promovendo seus produtos e serviços em redes de apoio, ajudando uns aos outros com materiais e recursos. Mas nem todos reagiram de forma positiva. Alguns dos moradores mais céticos que antes estavam alinhados com Ricardo começaram a questionar se a mudança realmente estava ocorrendo da maneira certa. Eles viam o envolvimento de Ricardo nas iniciativas comunitárias como uma tentativa de se redimir pelos erros do passado, mas ainda assim tinham dúvidas sobre se ele estava realmente comprometido com a cidade ou apenas com seus próprios interesses. A tensão, embora menor, ainda pairava no ar. Para Clara, essa resistência era um lembrete de que a transformação nunca é total e imediata. Ela sabia que para a verdadeira mudança acontecer, seria preciso mais tempo e mais ações concretas. Mas o que a mantinha firme era o apoio crescente dos outros moradores. Ela sabia que o amor e a fé haviam se espalhado de maneira mais profunda do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. Agora, mais do que nunca, ela sentia que estava fazendo a diferença e que a fé era a chave para transformar o destino da cidade. Ricardo, por sua vez, começou a se sentir mais conectado com a cidade e com seu povo. Ele começou a questionar seus próprios valores e a perceber que havia perdido algo importante ao focar demais nos lucros e no progresso material. A cada pequena vitória, a cada sorriso nos rostos dos moradores, ele via a verdadeira recompensa que vinha da união. Ele ainda acreditava no potencial do progresso e do desenvolvimento econômico, mas agora sabia que isso só teria sentido se fosse acompanhado de uma verdadeira transformação no coração das pessoas. O impacto da fé de Clara, que inicialmente parecia ser algo abstrato e distante, agora estava profundamente enraizado na comunidade. A cidade não estava apenas se reconstruindo, mas se tornando um lugar onde as pessoas realmente se importavam umas com as outras. Era como se o coração coletivo tivesse se expandido e a fé de cada pessoa tivesse se entrelaçado com a fé dos outros, criando uma força imparável. A transformação da cidade, agora mais visível do que nunca, era o reflexo de algo maior, que não podia ser contado em números ou projeções financeiras. Ela estava acontecendo nos pequenos gestos, nas ações cotidianas, nas palavras de encorajamento trocadas nas ruas. A fé não era apenas algo que Clara e Ricardo acreditavam, mas algo que agora era compartilhado por todos. A cidade, agora transformada pela união de seus moradores e pelo impacto de Clara e Ricardo, vivia um momento de renovação. No entanto, os desafios ainda eram grandes. A crise econômica não havia desaparecido completamente, e as cicatrizes da tempestade ainda estavam visíveis em algumas partes da cidade. Mas mesmo assim, a mudança era palpável, especialmente no espírito das pessoas. Clara,
que sempre teve uma fé inabalável, agora se via diante de um novo desafio. Como manter a fé viva em um ambiente que, embora mais unido, ainda precisava de crescimento e estabilidade? Ela sabia que a jornada não havia terminado. Pelo contrário, a verdadeira transformação estava apenas começando. A fé que ela tanto defendia precisava agora se expandir, tocando ainda mais corações e criando uma base sólida para o futuro. Foi em uma dessas manhãs de reflexão que Clara teve uma conversa profunda com seu pai. Ele, sempre sábio, percebeu o quanto ela estava se sacrificando para manter a fé viva e lhe disse: "Você tem feito mais do que eu poderia imaginar, Clara. Mas a verdadeira transformação não vem apenas de acreditar nos outros, vem também de acreditar em si mesma. A fé que você tem em todos é incrível, mas não se esqueça de que você também precisa confiar no seu próprio poder de mudar o mundo ao seu redor." Essas palavras tocavam Clara de uma forma que ela não podia expressar. Ela sempre acreditou que o poder da fé estava nos outros, mas agora entendia que a verdadeira fé também precisava ser voltada para dentro de si mesma. Ela havia liderado os outros com coragem, mas precisava também aprender a liderar a si mesma. Ela decidiu então, e o próximo passo seria mais do que manter a fé em suas ações. Seria acreditar plenamente no que ela poderia alcançar ao lado de seus amigos, sua comunidade e especialmente ao lado de Ricardo. Ricardo, por sua vez, havia vivenciado uma grande transformação em sua maneira de ver o mundo. O ceticismo inicial que ele sentira em relação à fé de Clara havia dado lugar a uma compreensão mais profunda do seu papel na cidade. Ele entendia agora que não se tratava apenas de negócios ou dinheiro, mas de um compromisso com as pessoas. Ele também sabia que sem a colaboração e o espírito de união, o progresso seria vazio. Ricardo começou a dedicar mais tempo ao trabalho comunitário. Ele não estava mais apenas focado nas grandes projeções financeiras, mas em como ele poderia fazer parte da construção de uma cidade mais forte e unida. Ele investiu em programas sociais que visavam melhorar a educação e capacitar os jovens para o mercado de trabalho. Ele sabia que, para a transformação ser duradoura, era necessário investir no futuro da nova geração. Mas o maior desafio para Ricardo foi enfrentar o vazio que sentia dentro de si. Um vazio que antes ele tentava preencher com dinheiro e sucesso. Ele começou a perceber que a verdadeira felicidade não estava nos bens materiais, mas nas conexões que ele estava criando com as pessoas ao seu redor. Ele, que sempre fora tão distante da comunidade, agora se via abraçado por ela, reconhecendo o valor das pequenas coisas e o impacto que seus atos tinham na vida de cada um. Ao longo dos meses seguintes, a cidade continuou a se desenvolver, não só em termos de economia, mas também em termos de espiritualidade e comunidade. O centro comercial, que antes parecia ser um símbolo do capitalismo puro, agora era um lugar onde os negócios eram realizados com base na confiança e na colaboração. As pequenas lojas locais prosperaram e novos empreendedores, inspirados pelo exemplo de Clara e Ricardo, começaram a abrir seus próprios negócios, sempre com o objetivo de ajudar uns aos outros. A mudança de Ricardo também inspirou outros membros da comunidade. Alguns dos comerciantes que antes haviam duvidado de Clara começaram a ver que a fé não era algo separado do trabalho duro. Era uma força que impulsionava ações concretas. A fé de Clara, aliada à sabedoria de Ricardo, formava agora o alicerce de uma cidade que, embora ainda enfrentasse dificuldades, se sentia mais forte do que nunca. Clara, ao olhar para a cidade e para as pessoas que agora compartilhavam sua visão, sentia uma paz interior que nunca imaginara alcançar. Ela sabia que a fé nunca se tratava apenas de esperar que as coisas acontecessem,
mas de agir com amor e coragem, mesmo diante dos maiores desafios. E agora, com a cidade se reerguendo, ela sabia que sua fé havia se tornado a força mais poderosa de todas. E ao lado de Ricardo, Clara aprendeu que a verdadeira transformação não vinha apenas da fé, mas da combinação entre o coração aberto e a mente disposta a aprender. Eles, juntos, provaram que, quando se acredita no potencial de cada pessoa, a transformação se torna não só possível, mas inevitável. Com o novo ritmo da cidade, Clara e Ricardo continuaram a trabalhar lado a lado, agora com um propósito claro e uma parceria mais forte do que nunca. A cidade estava se erguendo de suas dificuldades e começava a se tornar um exemplo de transformação. No entanto, uma última grande dificuldade ainda se aproximava. A cidade, que havia sido devastada pela crise econômica, agora se via diante de um novo obstáculo. Um grande investidor de fora, que soubera do renascimento da cidade, viu uma oportunidade de lucro. Ele estava disposto a comprar grandes áreas de terra e investir no desenvolvimento de um novo centro comercial que não apenas competiria com o centro de Ricardo, mas poderia até mesmo engolir o comércio local. A ideia de transformar a cidade em um polo turístico, uma cidade modelo, parecia atraente para muitos, mas para Clara era uma ameaça. Ricardo, que agora compreendia a importância da colaboração e da fé no processo de reconstrução, ficou dividido. O projeto de um novo centro comercial traria um grande investimento, mais empregos e uma renovação da infraestrutura, mas também ameaçaria a união que haviam cultivado entre os comerciantes locais. Era um dilema complicado, pois ele sabia que, do ponto de vista financeiro, seria uma grande oportunidade para todos. Clara, com seu espírito de liderança e fé inabalável, sabia que a resposta não era uma simples escolha entre dinheiro e progresso. Ela sentia que a cidade não poderia perder o que havia conquistado ao longo do tempo: a conexão entre as pessoas, o comércio colaborativo e a confiança mútua. Ela sabia que os moradores não podiam ser simplesmente engolidos por um projeto grande e impessoal que não refletia a alma da cidade. Ricardo, ela disse, enquanto caminhavam pelas ruas que haviam sido reconstruídas, não podemos deixar que todo o trabalho que fizemos se perca por causa de uma promessa de prosperidade rápida. Não é sobre onde colocamos nosso dinheiro, mas onde colocamos nosso coração. Ricardo, que agora começava a entender melhor a importância da fé no processo de crescimento pessoal e coletivo, sentiu o peso daquelas palavras. Ele não queria, de forma alguma, comprometer tudo o que haviam construído, mas também sabia que o novo projeto poderia beneficiar a cidade de maneiras que ele ainda não conseguia enxergar. Ele sentia uma grande responsabilidade sobre seus ombros e a pressão estava começando a pesar. A cidade estava à beira de um grande dilema e a decisão que Clara e Ricardo tomassem definiria o futuro dela. As tensões aumentaram, pois, em uma reunião crítica com os líderes da cidade, o investidor externo fez sua proposta de maneira clara e audaciosa. Ele ofereceu uma quantia considerável para financiar o novo centro comercial e prometeu melhorar a infraestrutura local, trazendo um fluxo de turistas e novos negócios que transformaria a cidade em um grande polo econômico. Mas havia um preço: a perda da autenticidade da cidade, das pequenas lojas e da conexão que havia sido forjada entre os moradores. Os líderes locais, que haviam testemunhado a transformação da cidade, estavam divididos. Alguns viam a proposta como uma oportunidade única, enquanto outros temiam que a cidade se tornasse algo que não mais representava suas raízes. O medo de perder a alma da cidade, de ser engolida pela modernização e pelo progresso rápido, estava começando a se espalhar.
Clara, observando as reações e as discussões entre os moradores, sabia que o momento de agir havia chegado. Ela se levantou no meio da reunião e, com a voz firme e a fé que sempre a guiava, falou com o coração aberto. Nosso valor não está em quantos turistas podemos atrair ou no tamanho do nosso centro comercial. Nosso valor está em quem somos, nas nossas histórias, nos nossos laços e na nossa capacidade de lutar juntos. O dinheiro não pode comprar a alma de uma cidade. Se perdermos isso, perderemos tudo. Ricardo olhou para Clara, sentindo uma força que nunca imaginara. Ele sabia que o que estava em jogo não era apenas uma decisão financeira, mas a essência de tudo o que haviam construído juntos. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu que sua jornada não estava mais centrada em encontrar soluções rápidas, mas em construir algo duradouro. A cidade estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua história. A tensão estava no ar, mas a fé, a coragem e a colaboração de Clara e Ricardo estavam prontos para guiar o destino da cidade. O que acontecesse a seguir definirá se a cidade permaneceria fiel à sua essência ou se entregaria a uma nova forma de prosperidade que, embora atraente, poderia apagar tudo o que haviam conquistado. A cidade estava à beira de uma decisão crucial. O grande investidor estava impaciente, pressionando por uma resposta, e a reunião de ontem havia deixado claro que o futuro da cidade dependeria da escolha entre o progresso rápido, prometido, pelo centro comercial que ele oferecia, ou a preservação da identidade e das relações que haviam sido construídas com tanto esforço. Na manhã seguinte à reunião, Clara acordou cedo. O sol estava fraco e as ruas ainda estavam quietas, mas em seu coração havia um turbilhão de pensamentos. Ela sabia que o destino da cidade estava em suas mãos. A fé que ela tanto acreditava não poderia ser apenas uma ideia. Ela precisava ser vivida, agora mais do que nunca. Ela caminhou até o centro da cidade, onde as feiras comunitárias ainda estavam ocorrendo. As pessoas, com seus sorrisos e olhares cheios de esperança, estavam trabalhando juntas para vender seus produtos, ajudar uns aos outros e mostrar que, mesmo nas dificuldades, a união era mais forte. Clara sabia que, embora a cidade tivesse enfrentado grandes desafios, ela ainda tinha algo de único, a verdadeira conexão entre os moradores, algo que dinheiro algum poderia comprar. Ricardo, por sua vez, estava sentado em seu escritório, olhando para os planos do novo centro comercial. Ele sabia que, ao aceitar o investimento, poderia garantir o progresso da cidade. O dinheiro, a infraestrutura e os novos negócios poderiam transformar a cidade em um modelo de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que estava à beira de perder algo muito mais precioso: a autenticidade da comunidade, a fé das pessoas e a força que vinham da união entre elas. Os momentos seguintes seriam decisivos. Clara e Ricardo, que antes pareciam ser opostos, estavam agora em um ponto de convergência. O destino da cidade estava nas mãos deles. Eles sabiam que não podiam tomar a decisão sozinhos. Era preciso ouvir os moradores, envolver a comunidade e garantir que a escolha fosse coletiva. Mas havia algo mais em jogo. O que estava em disputa não era apenas o futuro financeiro da cidade, mas sua alma. Ricardo se levantou da cadeira, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele precisava entender que, mais do que ser um homem de negócios, ele agora tinha o papel de um líder que deveria defender os interesses da comunidade. Ele já não via a cidade como um projeto para seu sucesso pessoal, mas como um lugar onde as pessoas haviam colocado sua confiança nele. Ele sabia que não poderia simplesmente fazer uma escolha impessoal. Precisava ouvir o que Clara e a cidade tinham a dizer. Naquele momento, Clara chegou ao escritório de Ricardo. Ela estava tranquila, mas havia uma certeza em seus olhos que,
refletia a força da fé que sempre teve. Eles se encararam e, sem dizer uma palavra, sabiam que precisavam agir juntos. Ricardo, começou Clara, o que realmente queremos para essa cidade? O que queremos que ela represente para o futuro? Não se trata apenas de crescer financeiramente. Trata-se de manter a nossa identidade, as nossas raízes, a nossa união. Eu sei que a mudança é necessária, mas a mudança verdadeira vem de dentro. Ricardo olhou para ela e, pela primeira vez, ele viu a verdade em suas palavras. Ele sabia que o dinheiro, embora importante, não podia ser o único motor da transformação. A verdadeira mudança vinha do coração da cidade, da fé e da coragem de seus habitantes. Ele havia aprendido a ser um líder, não apenas pelo que podia ganhar, mas pelo impacto que poderia causar na vida dos outros. Você está certa, Clara, disse ele com um tom de decisão. A verdadeira mudança não é feita apenas com números e projetos, é feita pelas pessoas. Vamos fazer isso da nossa maneira, juntos. Ricardo e Clara tomaram a decisão de não aceitar o investimento do grande investidor. Em vez disso, iriam buscar outras formas de desenvolver a cidade, mantendo a integridade da comunidade e preservando a essência que haviam criado. Eles começaram a procurar formas alternativas de financiamento, envolvendo a comunidade em novas parcerias e fortalecendo ainda mais as redes locais. O centro comercial de Ricardo seria reconfigurado para apoiar os pequenos negócios da cidade e promover a colaboração entre os comerciantes. A reação da cidade foi surpreendente. As pessoas que antes estavam divididas começaram a ver que o compromisso de Clara e Ricardo era genuíno. A união entre os moradores cresceu ainda mais forte e a fé na capacidade coletiva de superar desafios foi restaurada. A cidade, que antes parecia um lugar esquecido, tornou-se um símbolo de esperança, onde a fé e o trabalho conjunto realmente transformavam o destino das pessoas. O projeto de Clara e Ricardo, agora unido pela fé e pela ação concreta, começava a tomar forma. Eles sabiam que ainda havia muito a ser feito, mas pela primeira vez a cidade parecia realmente pronta para enfrentar o futuro com confiança, esperança e fé. Após a grande decisão, a cidade começou a viver um novo capítulo de sua história. A escolha de Clara e Ricardo em rejeitar o investimento externo em favor de uma transformação que preservasse as raízes comunitárias provou ser uma virada de chave. Embora os desafios financeiros ainda estivessem presentes, o que antes parecia uma escolha arriscada, agora se tornava uma prova da força da união e da fé. Clara sentia que a cidade finalmente estava respirando em seu próprio ritmo. A fé que ela havia sempre defendido, longe de ser uma ideia abstrata, havia se transformado em algo tangível e real. As pessoas não estavam mais apenas esperando por uma solução de fora. Estavam se envolvendo ativamente em sua própria reconstrução. O comércio local florescia, não por meio de grandes investimentos, mas pela colaboração mútua entre os moradores. A cidade estava mais forte do que nunca, mais coesa e, acima de tudo, mais orgulhosa de sua identidade. Ricardo, que havia iniciado sua jornada acreditando que o progresso estava ligado a números e dinheiro, agora via a verdadeira essência do que significa prosperar. O valor da cidade não estava em sua capacidade de atrair turistas ou grandes investimentos, mas na força que vinha da confiança e da solidariedade entre as pessoas. Ele não só contribuiu para a recuperação financeira da cidade, mas também aprendeu a trabalhar de maneira mais humanizada, colocando o bem-estar das pessoas acima de lucros rápidos. Ele havia finalmente encontrado a paz, ao perceber que a verdadeira transformação vem da união e da fé nas ações de cada um.
A cidade, que antes era um reflexo de dificuldades e incertezas, agora era um exemplo vivo de como a fé pode transformar realidades, por mais complexas que sejam. Clara e Ricardo juntos mostraram que as adversidades não precisam ser enfrentadas sozinhas. Com coragem, determinação e uma visão compartilhada, tudo era possível. A vida na cidade voltava aos eixos, mas a verdadeira mudança não estava apenas na reconstrução física das ruas, mas na renovação do espírito comunitário. Clara e Ricardo, agora aliados inseparáveis, sabiam que o trabalho não havia terminado. Eles haviam alcançado algo extraordinário, mas o verdadeiro desafio estava em manter esse espírito de união, fé e colaboração para as gerações futuras. Olhando para o horizonte, Clara sabia que havia algo de especial na cidade, algo que nenhuma crise ou investimento poderia destruir. O que havia sido construído com fé, amor e dedicação estava mais forte do que nunca. E ela sabia que esse seria o legado que permaneceria, uma cidade onde a fé, a transformação e a coragem de enfrentar as dificuldades sempre seriam o alicerce. Anos se passaram e a cidade continuou a prosperar, sempre fiel aos seus princípios. Clara, agora, uma líder reconhecida, olhava com orgulho para o que havia sido construído, não apenas nas ruas e lojas, mas nos corações das pessoas. O centro comercial, antes um símbolo de divisão, agora era um ponto de encontro onde todos colaboravam. Ricardo, por sua vez, encontrou equilíbrio entre negócios e comunidade, investindo no futuro da cidade de maneira sustentável. Juntos, eles haviam plantado as sementes de uma transformação que, com fé e união, floresceu para sempre. A cidade se tornou um modelo de fé e renovação. E assim, a história da cidade de Clara e Ricardo nos ensina que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. A fé, a colaboração e a coragem de enfrentar as adversidades são as chaves para qualquer mudança significativa. Que essa história inspire todos nós a acreditar no poder da união e da fé, não apenas nas dificuldades, mas em cada pequeno gesto diário. Que possamos, assim como eles, transformar nossas vidas e comunidades. Compartilhe essa história e espalhe a mensagem de que com fé e ação tudo é possível.